Pastor, aquilo que você falou de milagre foi bem enfatizado. Em livro Medicina e Salvação, ela fala o porquê, mas claro, por causa da violação das leis de saúde. O interessante é que alguns médicos, como Johannes, um inglês, e também o Dr. Tiago Rocha, ele usa os escritos de Ellen White como base. Tanto é que algumas doenças caracterizadas por comer alimento e tomar líquido ao mesmo tempo, algumas doenças são caracterizadas por causa disso. Ele usou o escrito de Ellen White usando como base. Outras bases, como doenças crônicas, diabetes, câncer, esses médicos, grandes médicos, eles usam como base o livro de Ellen White. E aí, principalmente o câncer, aí ela fala de alguns alimentos que ela duplica ou até 10 vezes mais o câncer. Isso é interessante. O Douglas vai complementar. Pastor, linkando com o que o indivíduo perguntou, e o Paulo falou agora, tem vezes que o povo lá de fora está dando mais valor para os escritos de Ellen White do que a gente, né? Principalmente Tiago Rocha, quando começou a pandemia, ele pegou os escritos de Ellen White e falou como tratar de uma pandemia segundo o que Ellen White tinha falado. Eu achei muito interessante, e ele não é adventista, não é nada, e está usando os materiais. O que vocês estão vendo que está acontecendo com o povo de Deus, que eles estão dando descrédito a um profeta, uma profetisa de Deus? Por que vocês acham que está acontecendo isso nos nossos dias? E para finalizar, se alguém tiver vontade e despertou, eu quero conhecer mais os escritos de Ellen White, por onde eu começo? Que livro vocês indicam para me começar essa jornada, que são poucos, né? Mais de 40 livros, né? Qual que eu começo? Só isso. Começa pelo Caminho a Cristo. Se eu esquecer a pergunta, Caminho a Cristo, né? Concorda? Fechou o Caminho a Cristo ou não? Para me desejar todas as nações. Desejado. Assim, desejado. História da redenção, grande conflito, eu vou citar todos. E aí, Caminho a Cristo ou Desejado? Ah, cara, o meu preferido é a História da Redenção também. Mas Caminho a Cristo, não. Caminho a Cristo é o caminho de todo iniciante Ellen White. É um livro pequeno, é um livro que fala as bases de tudo que a gente acredita ali de uma forma lindíssima. Ellen White, ela traz ali a história da salvação e como a gente pode se chegar a Jesus, né, o caminho da salvação, de uma forma quase que artística. É muito bonito o jeito que ela escreve ali. Se você quer dar um livro para alguém que não é da igreja, Caminho a Cristo. É uma porta de entrada muito boa para os livros de Ellen White. Sua pergunta é polêmica. Deus salve a América, porque eu vou falar aqui, está indo para o YouTube, né? Mas assim, tudo que puder ser sacudido, será sacudido, e você está vendo o desconstrutivismo atuando fortemente em tudo e sobre tudo, certo? Perdão. Está revelado já no próprio escrito dela que haverá um atentado especial contra o espírito de profecia. É parte do trabalho satânico diminuir a confiança do povo adventista nos escritos dela. E a gente tem visto isso fortemente na Europa, por exemplo, onde já não se acredita muito. No caso do Brasil, eu tenho percebido que líderes e membros perturbados com fanatismo e perfeccionismo, de uma tendência um tanto que a gente chama de liberal, eles tentam trazer certas pertinências e esclarecimentos sobre Ellen White a tal ponto que acabam tendo como resultado da sua fala um desprestígio a Ellen White, um desprestígio à importância, um desprestígio àquilo que é. E nessa guerra ideológica que a igreja passa atualmente, nessa polarização que infelizmente tem acontecido, quem fica no jogo cruzado é o espírito de profecia. Porque por um lado, o conservador que lê e aprecia é muitas vezes mal avaliado e interpretado como perfeccionista. Por outro lado, que a gente chama erradamente de liberal, que eu não sei o que é, ele coloca os seus conceitos de esclarecimento quanto ao espírito de profecia de maneira tão exaustiva que desestimula a leitura. É isso que eu tenho percebido como pastor. Volta e meia, um discurso que deveria ser dado para uma congregação perfeccionista é dado para uma congregação inteira. Eu fico muito chateado com isso, porque eu não posso isolar um sermão
que é para ser dado para uma pessoa, uma família, outra que é perfeccionista, literalmente, para toda a igreja. Ou eu não posso fazer um sermão condenando um certo liberalismo, sendo que a igreja não está seguindo todo um esquema liberalista. É uma pessoa ou outra, um grupo ou outro. Mas o que tem acontecido é isso. Então a igreja tem se polarizado e tem evitado, quando eu digo a igreja, né, os membros, de certa maneira, né, e acaba aí diminuindo a confiança em espírito de profecia. Acabou, né? Deixa eu dar só mais um conselho para você, do fundo do meu coração. A gente é obrigado a ler Ellen White no seminário. E às vezes é muito bom que a gente é obrigado. Mas deixa eu falar uma coisa para você que não é obrigado. Talvez a maior contribuição de Ellen White para a igreja hoje é a forma que ela deixa claro o conflito que existe ao nosso redor. Meu irmão, na sua casa, no seu trabalho, com você, os anjos do Senhor estão contigo. Amém? Amém. Os anjos de Satanás também querem sua alma. E ela deixa isso muito claro. Tem sempre um conflito acontecendo ao nosso redor. Essa noção que ela traz para a gente, não fiquem assustados, essa noção que ela traz para a gente, dá para a gente que lê, para a gente que é cristão, para a gente que está tentando viver no caminho de Jesus, dá para a gente uma consciência muito grande do que está acontecendo ao nosso redor. Ela diz lá, se nossos olhos fossem abertos, a gente veria o conflito. Tem anjo querendo sua alma, dos dois lados. E assim, o nosso modo de viver influencia nessa guerra. A guerra celestial, a guerra que acontece no nosso cotidiano, gente, quando a gente ora, o anjo do diabo cai fora. Mas quando a gente ora, o anjo de Deus continua. É ele que vence aquela batalha. Essa percepção do grande conflito diariamente na sua vida, na vida da sua casa, é muito importante. Porque a gente pode chegar mais perto de Deus dessa forma. A gente vive uma vida hoje com tudo aqui, né? O Capão Redondo bombando, a gente tem que trabalhar, tem que chegar cedo em tal lugar. A gente vive uma vida muito corrida, e essa é uma das principais estratégias de Satanás. A gente não lembra que ao nosso redor tem conflito. A gente não lembra que nossa atenção está sendo disputada diariamente a cada segundo. A atenção, sua intimidade com Deus, se dá certo ou se não dá, se você vai ver sua lição, se você vai estudar a Bíblia de verdade, se você vai prestar atenção em light, é anjo mal ou anjo do bem, que está ajudando nisso aí também. E essa percepção te ajuda aí também a entender que a gente tem uma parte importante nisso. Chegar perto de Jesus, se entregar a Jesus diariamente é muito importante. E essa é uma consciência que a Ellen White traz quando a gente lê. A gente vê claramente, quando ela está falando de um conflito na igreja, ela fala, irmão, não faz isso. Sabe por quê, irmão? Porque essa é a obra de Satanás. Quando a gente tem vários problemas na igreja, quando a gente tem vários problemas na nossa casa, no nosso lar, aquela intriga, aquela palavra maldita, quem você acha que fez isso? Quem você acha que influenciou a fazer isso? E essa percepção que a Nath traz é muito importante. Então fiquemos atentos, pelo amor de Deus, chega em casa lá, vai ver, não gosto de TV não, vai ver a Bíblia lá, vê a Ellen junto também, é muito bacana, é muito importante, porque senão a gente esquece que a gente está nessa caminhada que ela viu, aquele caminho estreito, tem que prestar atenção nesse caminho. O Kevin falou sobre nós sermos obrigados na faculdade de arte. Você que não é obrigado, se obrigue. Se obrigue. Porque você está perdendo bastante coisa. As pessoas que procuram desmerecer Ellen White ou querem achar desculpa para pecar, porque isso acontece. A pessoa vai em outra igreja, pastor, pode fazer tatuagem? Pastor, pode, fica pedindo liberação para poder fazer as coisas que o texto bíblico já está claro que você não pode fazer. Então você não está procurando resposta bíblica, você não está buscando a revelação de Deus.
Você está buscando revelação de homens. Então, para você que busca revelação de homens, está liberado, pode fazer, não tem problema nenhum. Para a Bíblia não pode. Então você decide se importa obedecer a Deus ou os homens. Se importa você obedecer a Deus ou a sua vontade. Para aqueles que desmerecem o texto de Ellen White, você está desmerecendo também o texto bíblico. Porque ela aponta para o texto bíblico. É aquele que enviou ela. Você está rejeitando a quem Deus, a quem enviou uma mensageira. Então, se você não tem costume de ler os escritos de Ellen White, eu dou um conselho. Leia uma história, qualquer história bíblica, e procure o comentário dela. Eu quero ver se você não vai ter um conhecimento ainda maior do texto. Você ler ele, entender ele, buscar ele, depois você vê alguém pensando ainda de uma forma mais ampla, inspirado por Deus, porque a gente não é. E aí você coloca a prova se isso é bom ou se isso é ruim. Quando a gente vê várias histórias bíblicas, eu estava lendo, por exemplo, o texto de Atos, capítulo 2. A forma como que ela esclarece o que os discípulos buscaram ali para receber o dom do Espírito Santo é fantástico. Vocês verem um verso ou outro que faz alusão a isso, mas a forma como que ela coloca, com que os discípulos estavam buscando o Espírito Santo, pedindo perdão pelos seus pecados, confessando uns aos outros, pedindo perdão uns aos outros, foi aí que eles conseguiram alcançar a união e também receber o batismo do Espírito Santo. Você não encontra essas mensagens tão específicas e tão claras no texto bíblico. Então, se você não está lendo, ou se você rejeita, você está perdendo bastante coisa. Então, repito, se obrigue, porque você só tem a ganhar. Quando você lê o Espírito de Profecia, você tem uma luz que você vai entender um pouco mais do texto bíblico. E outros livros também, história da igreja, como que a gente disse, você saber como que foi a sua história, por que você está aqui, o que você acredita. É onde você vai ter fundamentos, é onde você vai criar raiz. Aí pode vir vendaval, pode vir pandemia, pode vir o que for. Você não vai sair da igreja. Você não vai sair da igreja porque o irmão pisou no seu pé. Você não vai sair da igreja porque o irmão não deu um tapinha nas suas costas e falou bom dia, feliz sábado. Você vai permanecer porque você tem raízes firmes. Busque a Deus e se obriga a ler o texto de Deus.